Olá, todos são iguais perante a lei. Você já deve ter ouvido isso pelo menos uma vez quando o assunto é a garantia de direitos. Mas será que essa premissa universalista da Constituição está sendo respeitada? O direito das minorias está em discussão. Para entrar neste debate, nós convidamos o José Roberto da Silva, ele que é gerente de Equidade Racial da Secretaria da Diversidade Humana. Seja bem-vindo. E o Wigner Nadjário, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Paraíba. Seja bem-vindo mais uma vez. Ele já participou, inclusive, de um debate sobre racismo, né? Sobre racismo, que também foi bem bacana a contribuição dele. Está sendo chamado mais uma vez para essa discussão. Agradeço muito o convite. Vamos começar definindo, para quem está em casa, o que é minoria, quem são essas minorias e por que elas são chamadas de minorias. Quem pode começar com uma explicação? Pode ser. Na verdade é interessante, Rafael, quando você nos traz, né, essa premissa, né, desse termo das minorias, que está inclusive em bastante evidência, né, para entendermos que esse termo das minorias ele não está atrelado à questão da quantidade, né, das pessoas que formam essas minorias. Mas, na verdade, o termo minoria ele serve para nos trazer, né, a possibilidade do entendimento de que são os grupos que, por muitas vezes, estão organizados e que sempre estiveram dentro de uma relação de poder num lugar de inferioridade, né, sem poder realmente discutir dentro de um patamar de igualdade. Então, por isso são chamadas as minorias, dentro dessa relação de poder que historicamente ela sempre foi estabelecida, seja no campo do trabalho, né, no campo da sexualidade, no campo do gênero, né, e essas pessoas sempre estiveram lá, dentro do campo racial, inclusive. O que a gente pode... Se me permite, ainda acho que é interessante dizer que mesmo esses segmentos, eles não utilizam mais esse termo minoria, né, até porque o movimento negro, por exemplo, diz, nós somos maioria, na Paraíba nós somos a maioria da população, chegando a quase 60%, então não estamos falando de uma minoria, né? Mulheres é a maioria no estado, no país, né? Então quando estamos falando... A gente poderia até colocar minorias de direitos garantidos, de direitos assegurados. Sim. Porque eles têm menos direitos assegurados do que aí outros, cabe o termo, né? minoria, sim. Até surgiu um novo termo aí que possa identificar essas pessoas, acredito que seja uma boa. Como é que, na opinião de vocês, está sendo o cumprimento desses direitos que são conquistados pelas minorias? Vamos exemplificar assim, por exemplo, mulheres, negros, LGBTs. Você acha que está tendo um avanço nesses aspectos de as pessoas respeitarem mais, de cumprir? O que é que está faltando, na sua opinião? Sim, temos avanços sim, né? Esses direitos eles vão sendo conquistados à medida que setores da sociedade vão se organizando, né? É aí que vai ganhando corpo as conquistas, inclusive produzindo leis, né? O Estado também assumindo determinadas demandas que em décadas atrás não assumia, política para as mulheres, para a população negra, para a LGBT e outros segmentos que sofrem, né, com a perda dos seus direitos. E isso vem se dando de fato a partir da organização desses movimentos. Às vezes a gente começa a ver isso com mais força, né? Essa coisa de pensar nesses grupos e tentar direcionar políticas públicas. Isso é uma coisa recente, não é? É recente. Basicamente, após a Constituição de 88, né, chamada Constituição Cidadã, ela traz diversas garantias, a garantia plena da cidadania, todos são iguais perante a lei, né? Mas aí a gente tem uma cultura, que é histórica, de que não somos iguais, né? Então existe uma igualdade formal, a lei garante, mas essa cultura que vem de séculos, ela não, a lei por si só não vai garantir essa igualdade acontecer, né? Daí a necessidade de muito movimento que se forma, de o Estado demandar, deliberar por políticas públicas, né, de repensar a sua própria engrenagem também, porque você tem uma máquina pública estruturada
para a não garantia desses direitos, então se faz necessário para se adequar ao que está demandado pela legislação, de que o Estado, a estrutura do Estado, enquanto gestão, também se repense, se reordene algumas questões para que esse direito seja garantido. Essa é uma luta, né, histórica. É interessante quando o tema é realmente essa garantia de direitos, né? Primeiro, dois aspectos. Acho que quando se pensa no lapso temporal entre a conquista do direito, né, para os grupos chamados, né, das minorias e esse processo de história ou de luta até a efetivação desse direito, eu não sei se é um processo tão recente, né, como nós trazemos. Até porque a própria Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã, ela é resultado já também de uma luta, né, organizada pelo povo que naquele momento lutava, questionava para que a Constituição pudesse garantir e voltar o olhar para esses grupos que até então já estavam ali, né, lançando sua voz, né, mulheres, negros, né, e é tanto que o princípio da igualdade ele torna-se uma pilastra basilar do direito, né, e da própria República Federativa, né. O próprio artigo 3º da Constituição, ela nos diz claramente no inciso 3 de que a própria República, né, ela não pode tratar de maneira desigual, seja por questão de raça, de cor, de origem, né, em nenhum dos aspectos da vida. Então, torna-se realmente uma pilastra ali basilar dentro desse princípio do objetivo da própria República Federativa. Agora, é preciso também compreender que há o pré-lei, né, que é esse processo de luta. Sim, é que eu imaginei, porque até essa Constituição chegar, teve muita. Isso mesmo. E aí a efetivação de fato, que é quando a lei ela vem nos garantir, e depois a luta que deve continuar, que é exatamente para a efetivação. Porque não basta só ter a garantia na legalidade. E né? Muitas vezes isso também, mesmo. Né? A lei garante, mas a efetivação do direito muitas vezes fica aquém daquilo que se deseja. Né? Na sua opinião, José Roberto, o movimento, mesmo que ele já tenha conquistado esses direitos, ele não pode parar nunca, porque senão corre o risco de se ter um retrocesso? Exato. Corre o risco de ter retrocesso. Acho que o momento atual, inclusive, é bem emblemático em relação a esse retrocesso que a sociedade brasileira vive, que esses movimentos têm conquistas e que hoje vive a ameaça de perda dessas conquistas. Porque a gente já ouve de muitas pessoas, assim, os mais conservadores principalmente, não precisa de parada gay, eles já podem casar, a marcha das vadias, por exemplo, a mulher já conquistou o espaço dela, como se isso já tivesse acabado, está tudo resolvido, está tudo na paz mundial. E aí, se esse tipo de coisa enfraquece o movimento, o senhor acha que pode contribuir aí para depois darem um golpe, entre aspas, nos direitos das minorias? Precisa. Existe um movimento contrário a essas conquistas, né? Existem políticos fundamentalistas que usam das suas forças, suas estratégias políticas para a negação dessas conquistas desses direitos. Então, tem muito o que ser feito ainda. Existe uma cultura da negação desse direito, existe uma cultura de estupro no país, existe uma cultura da homofobia. Se assassinam pessoas pela orientação sexual das pessoas, porque ela não tem orientação sexual conforme a dita maioria, né? Ou seja, não são heterossexuais. Então, isso é motivo de gerar ódio ao ponto de chegar a homicídios, né? E a Paraíba nós temos muitos casos assim. Mulheres são mortas por ser mulher, por expressar por ter expressão própria, né? Por se manifestar. E isso vai gerando a raiva que culmina em homicídios. Isso é preocupante. Até porque a palavra do momento, acho que tem que ser realmente resistência. Né? Que é essa necessidade de estar sempre atento, né, a todas as questões que estão sendo decididas, aos direitos realmente que estão sendo garantidos, às novas buscas por novos direitos, porque a sociedade ela é dinâmica, né? Ela muda a cada momento, a necessidade também muda a cada momento, inclusive os grupos por si só, eles têm muitas especificidades dentro dele. Né? Quando se pensa, por exemplo, na política de igualdade racial, ela é direcionada para um grupo muito específico, mas dentro desse mesmo grupo ela tem muitas especificidades e muitas necessidades, inclusive. Né? Então é preciso que estejamos realmente o tempo todo muito atentos. E principalmente porque toda essa onda que se vê, né, conservadora avançando dentro desse discurso
ou dessa ótica da diminuição dos direitos que até então são garantidos, é também, de certa maneira, um cenário muito mundial. Tem uma outra palavra, inclusive, que eu acho que é a palavra do ano, porque ela se falou muito esse ano, que é a palavra empoderamento. Empoderamento. É uma palavra que caiu no gosto dos movimentos sociais, né? Porque revela algo de valor, né? Isso. Os movimentos têm isso, né? Na verdade, você dá ao outro a certeza do que ele é. Né? E quando ele tem certeza do que ele é em toda a sua dimensão, consequentemente, ele tem uma postura muito diferenciada na vida, né? Frente aos desafios, em todos os sentidos. Não basta ser, né? É preciso realmente ter esse empoderamento, que é essa certeza do que você é em amplitude, né? Que você é um ser amplo realmente em todos os aspectos da vida e que isso tem que ser respeitado. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para tratar de outros assuntos relacionados aos direitos das minorias. Que políticas públicas essas minorias já têm? A gente vai, inclusive, ouvir alguns depoimentos de pessoas que fazem parte desses movimentos. Fique com a gente, porque aqui tem discussão.